Oi pessoal que nos assiste aqui no Desconstruindo Direito. Hoje vamos falar sobre o raio-x do sistema prisional brasileiro. Roda o VT. Mano, hoje eu tô moleque doido, rapaz. Vamos detonar essa bagaça. Pessoal, hoje o Senado Federal, ele divulgou, através do seu Facebook, através de suas redes sociais, um gráfico mostrando um pouco sobre o raio-x do sistema prisional brasileiro, o perfil das pessoas presas no Brasil, como a gente vai mostrar aí na tela para vocês darem uma olhadinha. Então, eu já falei diversas vezes sobre esse tema, inclusive em palestras na Face Devray, né? Abraço aí para todo mundo da Face Devray que nos assiste. Disse para eles que o bem mais importante para o brasileiro, que o brasileiro elegeu, é o patrimônio. Você vai dizer, Rodrigo, mas para mim o bem mais importante para mim é a vida. Epa, será? Vamos ver isso. Bom, se a gente olhar para esse gráfico, a gente vê que isso nada mais é do que uma grande mentira. Porque dos tipos de crimes, 21% são roubo e 14% são homicídios. Então tem alguma coisa errada nessa conta aí, né? Não fecha. O tráfico, ele criminaliza o direito à liberdade individual. Pois, vamos pensar, o tráfico não é um crime que envolve violência. Mas você vai dizer, mas Rodrigo, o traficante quase sempre comete um outro crime. É mesmo? Sim, pois o tráfico é como se fosse um crime do qual ele possui uma ordem gravitacional que puxa outros crimes. Tu viajou nessa. Que viagem é essa, velho? Bom, se o tráfico ele não é um crime violento porque se trata de comércio, assim como todo e qualquer comércio, porque a gente tem drogas lícitas e drogas ilícitas. As duas aqui. Pá. Uma é o Tilenol e a outra é o crack, a maconha. Sim, mas se o tráfico ele não é um crime que tem violência, então se a gente descriminalizasse, a gente passaria a dar mais importância aos crimes que de fato possuem violência, como o roubo e o principal deles, que é o homicídio. Mas se vocês verem aí no gráfico, novamente aí na tela para vocês, 14% das pessoas presas no Brasil são por homicídio. Ou seja, a vida não vale nada perto do patrimônio, né? Patrimônio, no caso, se algum de vocês fosse assaltado no celular e vocês estivessem com um iPhone 7, vocês com certeza iam resistir a investida do ladrão, não é verdade? E vocês resistindo e o ladrão podendo estar armado, poderia retirar a vida de vocês. Então, logo se vê que o patrimônio é mais importante que a vida, nessa ótica da realidade do sistema prisional. Porque a maior parte das pessoas presas é por roubo. Já o fato de mais de 50%, 53% dos presos não terem sequer o ensino fundamental completo, indica que o sistema penal criminaliza a pobreza. Ele criminaliza a pobreza. Tão somente. Ele serve para isso. E mais de 60%, 67% serem negros, mostra que estamos ocupando e superlotando as cadeias com pessoas negras. Sobre essa questão do racismo estrutural do sistema prisional, é importante lembrar da lição de Luciano Góes, no texto Por um Realismo Marginal Racial, no qual ele nos revela que, muito antes do desembarque em nossa margem do capitalismo tardio e com ele dos conflitos entre classes sociais, aqui situamos o problema das criminologias de base materialista, sendo pois também tardias,
ignoram a história até esse momento, a questão racial já encontrava um enraizamento profundo que nos reporta para além do centro em direção à história não oficial da humanidade, tendo em vista que a história é contada a partir do ponto de vista dos vencedores, quer dizer, dos exterminadores. Por isso, a gente entende que o fato de a população carcerária ser majoritariamente negra demonstra que nada mais nada menos a senzala ela só fez evoluir para o cárcere. Ou seja, a escravidão nunca deixou de existir, ela só tomou uma nova faceta. Isso revela que a estrutura do sistema prisional ela é racista. E a violência de gênero, então, nem se fala. Apenas 1% de prisões são por violência doméstica, escancarando o machismo violento e destruidor da nossa sociedade brasileira. Sobre esse tema da violência doméstica e familiar contra a mulher, a professora Luana Tomás, em sua recente obra Da Expectativa à Realidade, a aplicação das sanções na Lei Maria da Penha, nos revela o seguinte, que para além da culpabilização, uma lógica muito comum de patologização, principalmente em casos de violência conjugal, a mulher tende a ser retratada pelo sistema de justiça e pela sociedade como um todo como uma pessoa louca e dependente, principalmente quando ela decide deixar de seguir adiante com a demanda policial. Segundo pesquisa da Data Senado de 2013, 6 motivações são apontadas tanto para vítimas quanto para a sociedade em geral para situações como essa: medo do agressor, dependência financeira, percepção de que nada acontece com o agressor, preocupação com a criação dos filhos, vergonha de se separar e de admitir que é agredida e acreditar que seria a última vez. Dentre outras, temos como possíveis razões a falta de apoio econômico, o temor às represálias, a desinformação e falta de atenção, a preocupação com o bem-estar das filhas, sendo que muitos homens manipulam as mulheres dizendo que vão tirar a guarda. E por último, a desconfiança quanto às declarações da mulher. Quantas mais Marias da Penha vão vivenciar a mesma resenha de no histórico de suas vidas ter sofrido violência? Vamos dar um basta, acabar com essa indecência. Veja como as mulheres são tratadas nesse Brasil. A violência é por segundo como tiro de fuzil. Você pensa que é normal, mas a ideia é distorcida. Na TV a gente vê e assiste de forma explícita. Um salve, mando um salve para as guerreiras que lutam por um ideal contra um sistema que quer transformar em objeto sexual. Ei mulher, por você a caneta a gente risca pra defender direitos na sociedade machista. Chega da subrepresentação da mulher na sociedade. Menor salário, menor chance, menor oportunidade. Que os covardes segurem teus desejos e anseios. Mulher também tem cérebro, não apenas seios. Está insuportável, desagradável, situação constrangedora. Some enquanto tudo isso pesa, coloca na calculadora. Agressões de maridos, companheiros, suposto namorado, deixam cicatrizes por tempo indeterminado. Pelo fim da violência contra as mulheres é que transmitimos a mensagem nesse rap. Salve 8 de maio, 25 de julho, todos os dias temos que falar sobre esse assunto. O preconceito, o desrespeito tem que ser combatido pra não virar estatística, fortalecendo o feminismo. Por isso juntos o rap se torna um ato. E pra fechar, pra que reduzir a maioridade penal, se já criminalizamos o bastante nossa juventude? 30% dos presos têm de 18 a 24 anos. Não há mais necessidade de reduzir a maioridade penal. Mesmo porque, ao analisarmos o Estatuto da Juventude, que é a Lei 12.852 de 2013, percebemos em seu artigo 1º, parágrafo 1º, que para os efeitos da lei são considerados jovens pessoas com idade entre 15
e 29 anos de idade. Vejam, a maior quantidade das pessoas que estão encarceradas estão nessa faixa etária. Se vocês forem em qualquer FEBEM, Cian, aqui no caso mora aqui em Belém, ali em Ananindeua, na Cidade Nova, a gente tem o Cian, né? Aí o pessoal diz, mas a medida socioeducativa, o ladrão, ele não vai preso, blá, 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 blá. Sim. Vai lá, te convido para ir lá visitar, ver se tem alguma diferença para cadeia. Não tem, meus amigos, não tem diferença nenhuma. A importância de falar sobre esse tema tem a ver com os massacres que houveram tanto no presídio, o massacre de Manaus, no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, né, que deixou 56 detentos mortos, e o massacre também em Boa Vista, no estado de Roraima, que culminou na morte de pelo menos 31 presos na penitenciária agrícola de Monte Cristo, o PANC, né? E para a gente ver, o massacre de Manaus foi o segundo maior massacre penitenciário depois do Carandiru. Aí vocês vão ver aqui, a gente vai mostrar aqui um pouco, relembrar o que foi o Carandiru. No final dos anos 80, um trabalho de prevenção à AIDS entre a população carcerária me levou à casa de detenção de São Paulo, o Carandiru. Quem quiser que venha, que eu acabo com a raça de qualquer um aqui. 7.000 homens. Eles são os donos da cadeira. Isso aqui só não explode porque eles não querem. Presos às suas leis. Ainda tá faltando a faca da minha cozinha. Ou devolve, ou morre um preso por dia. Presos ao passado. Tu acredita em amor à primeira vista? Quê? Tua mulher tá te passando pra trás. E é com polícia. Presos à realidade. Aquele que chega dizendo que é do crime, com sangue no olho. Gente assim, a gente costuma esquecer aqui dentro. Aciona o alarme! Tranquei, a casa é nossa! Aqui só existe uma coisa mais importante que a liberdade: a sobrevivência. Culpa tem remédio, doutor? Se tivesse, todo mundo ia querer. Quero permissão pra matar esse pilantra. Baseado no livro de Drauzio Varela. Carandiru. Aqui dentro ninguém é culpado. O senhor ainda não percebeu isso? Um filme de Hector Babenco. E o massacre de Roraima foi o terceiro maior depois do Carandiru. Relembrando o massacre do Carandiru, que ocorreu no Brasil no dia 2 de outubro de 1992, quando uma intervenção da Polícia Militar do Estado de São Paulo para conter uma rebelião na Casa de Detenção de São Paulo causou a morte de 111 detentos. Isso segundo os dados oficiais do Estado, mas segundo a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, a CNBB, foram mais de 200 mortos. Darcy Ribeiro, inclusive, foi profético ao dizer que se os governadores não construírem escolas em 20 anos, faltará dinheiro para construir presídios. Isso ele disse em 1982. Será que ainda não deu para vocês perceberem que
compreender mais é o problema e não a solução? Gostaram do vídeo? Curtam, compartilhem e principalmente inscrevam-se no canal. Ajudem a produzir mais vídeos. Obrigado.